Então, boa noite, senhores. Boa noite. Começamos, como eu conversei com vocês semana passada e anunciei, começamos uma série de mensagens cujo texto base é o Salmo 23. O Salmo 23 tem só 6 versículos. Mas, pela minha leitura dos Salmos, uma vez eu entendi, eu cheguei à conclusão de que tudo que tem na Bíblia está nos Salmos. O livro dos Salmos, me parece, bem um resumo do que seja a Bíblia, a mensagem bíblica. E depois, assistindo a uma aula, um professor, uma aula que eu estava fazendo, disse isso, que realmente o livro dos Salmos ele poderia ser considerado como um resumo da Bíblia. E o Salmo 23, ele não é famoso à toa. Ele não é um dos salmos mais conhecidos, talvez o salmo mais conhecido à toa. Ele também resume, ele encerra em si, em 6 versículos, praticamente toda a mensagem do Evangelho. Por isso falar, tendo como base o texto do Salmo 23, é quase impossível de fazer em uma palestra. Na semana passada, nós falamos sobre metade do primeiro versículo, nós ficamos na palavra pastor. No primeiro versículo, nós vamos ler o Salmo de novo. Diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós ficamos em pastor, e o tempo se esgotou. Vamos tentar chegar um pouco mais adiante hoje, mas de qualquer maneira a minha maior preocupação é que exista um perfeito entendimento do texto, uma perfeita compreensão do que o salmista quis dizer, melhor dizendo ainda, uma perfeita compreensão do que Deus quis dizer através do salmista, da profundidade, da riqueza desse salmo. Então isso é mais importante do que esgotar um prazo. Nós não temos prazo, nós não temos um tempo determinado. Então, na segunda eu estou aqui, nós podemos falar sobre a Bíblia inteira, ou podemos falar sobre um texto só. E assim nós vamos fazer com esse salmo, que é muito rico. Relendo o salmo, para o conhecimento de alguns, para uma retomada de outros, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, de Jeová, por longos dias. Esse é o Salmo 23. Bem rapidamente, relembrando a mensagem da introdução. A introdução e a primeira mensagem foi na semana passada. Uma olhada panorâmica desse salmo, como nós fizemos de novo agora, uma leitura geral, nos permite perceber que em 6 versículos o salmista aponta uma, não diria ação minha, mas uma motivação pessoal do homem, do ser humano, e tudo mais que o salmo discorre sobre, todas as demais ações ou consequências vindas diretamente ou feitas diretamente por Deus. Então esse salmo já é bastante interessante no sentido de que ele mostra, já pela maneira como foi escrito, pela mensagem que encerra, já nos ensina uma coisa: não é em nós que está a salvação e a chave do nosso sucesso, a nossa salvação, mas em Deus. Não é em algo que nós façamos, mas é em algo que Deus fez. As coisas que acontecem não acontecem porque nós decidimos ou produzimos, mas acontecem porque Deus faz acontecer e nos dá por graça, por misericórdia. Isso esse salmo já ensina. E repetindo, a parte do salmo que toca a mim, resumindo bem a palestra da semana passada, é: o Senhor é meu pastor,
O Senhor é meu pastor é o que tem nesses 6 versículos que tem a ver comigo, porque é a minha confissão a partir da minha fé. O homem que escreveu isso e o homem que pode dizer isso com sinceridade só pode dizer se ele decidiu que o Senhor é seu Senhor e faz desse Senhor em Cristo Jesus, nós vamos ver isso depois, o seu pastor. Então isso é o que nos cabe. Logo na sequência nós temos a continuação do versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Falei para vocês na segunda-feira passada que existem muitas e muito belas músicas que utilizam a poesia do Salmo 23. Às vezes fazem algumas adaptações, algumas variantes, e existem belos hinos, pequenos hinos, chamados às vezes corinhos, e cantatas e canções, cuja base do texto da poesia é o Salmo 23. Falei também para vocês que às vezes é lamentável que se use um pedaço do Salmo para fazer lindos hinos, mas que não chega até o final. Como é um Salmo tão pequeno e é um texto completo, se você falar só até a metade, se você priorizar só um pedaço, a mensagem perfeita não vai ser passada. A mensagem que Deus quis e passou para o salmista por revelação, e o salmista passou para nós por inspiração, que colocou no papel, hoje nós temos no papel ou eletronicamente. O fato é que é preciso refletir e mastigar, como diz no Salmo 1, ruminar a palavra, meditar na palavra dia e noite. É preciso refletir, ruminar, mastigar esse salmo por inteiro. Uma outra coisa interessante, agora hoje nós vamos avançar, então já estamos na expressão nada me faltará. Então nós vamos para a primeira oração do salmo, oração no sentido português. Uma frase é uma coisa que tem um verbo, uma oração é quando você tem 2 frases, pode ser seguido ou não, quando tem mais de um verbo é uma oração. Esse pensamento completo do primeiro versículo é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. De todas as músicas que eu conheço sobre o Salmo 23, usando o Salmo 23, e de todas as muitas leituras que eu já vi serem feitas do Salmo 23, só conheço uma música em que o poeta foi fiel ao texto, porque não existe um e neste versículo. Existe, dependendo da maneira como foi traduzido, existe um ponto e vírgula ou existe uma vírgula. De modo que o versículo é assim: o Senhor é o meu pastor, ou vírgula, ponto e vírgula. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O versículo não é assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom, mas faz diferença? Faz diferença. Por que faz diferença? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, a expressão final, nada me faltará, é necessária, é obrigatoriamente em português, uma consequência da primeira frase. A segunda é uma frase consequente, é consequência da primeira. Se você colocar uma conjunção e, se você disser o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você está afirmando 2 verdades. Uma é que o Senhor é teu pastor, e a outra, que você também está afirmando, mas se torna uma outra independente, porque tem uma partícula somatória, que é o e, tem uma conjunção. Então você fica com 2 afirmações. Uma, o Senhor é meu pastor, e outra afirmação, nada me faltará. Elas podem ter relação entre si, como podem não ter. A segunda pode ou não ser consequência da primeira. Mas eu pedi, eu não sou, como diz o outro, né? Eu sei que tem direitos autorais, mas o meu pequeno vídeo não se preocupou muito com isso. Mas como diz o outro lá, eu não tenho a competência toda, nem terminei a 5ª série, né? Então assim, eu não sou um teólogo, nem um estudante de teologia, mas eu pedi para quem tem essa competência que me visse no grego, se permite uma tradução em português, perdão, se me visse no hebraico, se permite uma tradução em português com o e ou não. E no hebraico não permite. E eu acho fantástico porque não existe isso. Em nenhuma Bíblia você vai encontrar e. Nas Bíblias você vai encontrar ou com vírgula ou com ponto vírgula, tanto faz, mas você não vai encontrar com e.
Porque no hebraico está escrito assim: Senhor, pastor, nada faltarei. Está bem assim, traduzindo pela letra. Não tem mais palavras de ligação. Então a ideia é: porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É consequente, é uma consequência. Primeira coisa a respeito dessa frase, a segunda frase, dentro da oração, que é o primeiro versículo. A segunda frase é consequência da primeira. Só posso dizer nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Então tudo aquilo que nós vimos semana passada sobre o Senhor ser o pastor, sobre ser Senhor, sobre ser pastor, nós não vamos repetir, óbvio que não. Mas tudo aquilo é o que permite que eu diga como salmista. Primeiro o salmista disse, 3.000 anos atrás, escreveu, e tudo aquilo sobre Senhor e pastor é o que permite que eu diga e que tenha certeza, que eu tenha convicção, nada me faltará. É consequência, não são duas verdades, uma sobre a outra, e duas verdades que podem ser independentes, não. Nada me faltará, é necessariamente a consequência de o Senhor ser o meu pastor. Agora nós precisamos destrinchar esse nada me faltará. De novo eu chamo a atenção de vocês para uma coisa que eu gosto muito nas Escrituras, e você vai achar isso nas Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse também. Porque como a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus se proclama, se revela, se anuncia como o único Deus vivo e verdadeiro, a Bíblia ela é cheia desses superlativos. O único é um superlativo, é um absoluto único, não tem outro. E a Bíblia tem esses superlativos, esses absolutos: tudo, nada, morte, vida, fé, medo, incredulidade, tempo e eternidade, os absolutos que a Bíblia trata, que ela mostra. Nada me faltará é uma declaração de fé e bombástica. O homem que escreve isso, nesse caso é o salmista Davi, mas o homem que hoje repete isso na mesma toada, na mesma disposição espiritual e mental do homem que escreveu, tem de ser um homem que confia que tudo de que necessita será suprido. Quando diz nada me faltará, se não está sendo leviano, se não está dizendo só porque decorou, se é só para fazer bonito, se é só para fazer uma declamação na igreja, em qualquer lugar, se diz, para dizer isso com sinceridade, tem que ser um homem que não tenha um friozinho na barriga quando pensa no dia de amanhã, porque ele tem a convicção de que o pastor desse homem, o pastor dele, é o Senhor absoluto de tudo e de todos, e de todas as coisas em todos os tempos e até na eternidade. Se eu tenho a convicção primeiro de que Deus é o Senhor absoluto de tudo e de todos, de todas as coisas, em todos os tempos e até na eternidade, e se eu tenho a convicção de que esse poderosíssimo Senhor é o meu pastor, eu tenho essa intimidade, eu tenho esse relacionamento de intimidade, de proximidade, de amor com Ele, como uma ovelha com o seu pastor, eu posso dizer, nada me faltará. É temerário, é meio complicado dizer, nada me faltará, sem ter essa convicção. E também é temerário dizer, nada me faltará, e afirmar isso com grande convicção, mas na hora que pensar sobre qualquer coisa do futuro, experimentar, em vez de a fé, experimentar o medo. Em vez de exercitar e exercer a fé, exercer a ansiedade e o medo. Uma outra coisa que é preciso ser dito sobre nada me faltará
Nós já usamos o texto bíblico de Filipenses 4,13 na semana passada, onde Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já vimos que aquele texto, essa frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ela é a finalização de um pensamento de um homem que estava dizendo: eu sei passar necessidade, sei passar tribulação, sei ter em abundância, sei passar fome, sei andar nu, sei andar vestido, eu já experimentei tudo isso. E aí ele termina o pensamento dizendo: eu posso tudo isso, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não é um homem que está falando de um superpoder, mas é um homem que está falando que quando tudo ainda der errado, quando eu levar 39 chibatadas menos uma, como Paulo levou 5 sessões disso ao longo da vida dele, 5 vezes ele foi açoitado, 40 chibatadas menos uma, 39, porque ele era romano, não podia levar 40 chibatadas. Ainda assim, isto não é porque está me faltando o amor de Deus, a dignidade de Deus, mas isso de alguma maneira é como ele está cuidando de mim. Esse homem tem essa convicção. O salmista também tem essa convicção. E é importante que, ao invés de você criar uma doutrina sua, ou copiar, receber de alguém uma doutrina de pé quebrado, uma doutrina falsa, mentirosa, de supremacia cristã, uma doutrina de céu na terra, uma doutrina de super crente, de super homem, de que sendo cristão nada me faltará, e começar a pensar em BMW, começar a pensar em 1 milhão no banco, começar a pensar numa mulher bonita, nos bons empregos. É bom entender que a palavra nada é um absoluto. A palavra nada engloba tudo. É ao contrário, né? Mas a palavra nada, quando ela diz nada me faltará, ela diz, o contrário seria: de tudo terei. E obviamente que, sendo o Senhor, não o escravo Deus, aquele para quem eu digo: Senhor, eu determino. Esse cara chamou Deus de Senhor e ao mesmo tempo já voltou na posição de escravo. O cara vai na igreja e diz: Senhor, eu determino. Bom, se ele diz Senhor, ele não pode determinar. Quando diz Senhor, eu aceito. É diferente. E aí eu aceito tudo o que o Senhor tem para mim, sabendo que tudo o que o Senhor tem para mim é, de certa maneira, coisa boa para mim, porque Ele não é só o Senhor, Deus grandão, todo-poderoso, majestoso, soberano. É também, mas é o meu pastor. E o pastor não dá coisas indevidas para a ovelha. Mas também o pastor não solta a ovelha para fazer o que ela bem entende. O pastor pastoreia a ovelha. Uma ovelha que tem pastor terá tudo o de que ela necessita para ser e para viver como ovelha. Um homem que tem em Deus o seu pastor, é porque já admitiu que ele é Senhor, também sabe que terá em Deus tudo o de que ele necessita para viver e para ser ovelha de Deus, para ser filho de Deus. Lembre-se que quando João, o evangelista, foi escrever a respeito do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus ao mundo, ele disse que esse Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas diz: mas a todos quantos o receberam, isto é, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É preciso pensar nessas palavras. Por que não disse deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus? Por que não disse deu-lhes o prazer de serem feitos filhos de Deus? Não diz deu-lhes a oportunidade de serem feitos filhos de Deus? Por que diz deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus? Justamente porque para os filhos de Deus, neste mundo, já neste mundo, nada faltará. Mas assim como para a ovelha, muitas vezes a ação do pastor, nós vamos ver isso lá adiante também, nesse texto ainda, muitas vezes a ação do pastor há de ser dura,
disciplinadora e restritiva de autonomia, a ovelha não tem autonomia, e assim o ser humano também não tem autonomia. Essa é a grande grita do ser humano, desde Satanás, desde Lúcifer do céu, desde antes do ser humano, e desde Adão do ser humano. O grande grito é o grito de independência, de autonomia. Mas o que Deus nos oferece e dá só em Cristo Jesus é liberdade. E liberdade não é autonomia. E todo o Filho de Deus é livre, mas não é autônomo, não é independente. Ele é servo e ele é ovelha de um bom pastor, mas ele não tem autonomia. Essa ovelha vai receber desse pastor, que é Senhor absoluto, que tudo faz de acordo com a sua soberania. Essa ovelha vai receber tudo o que precisa para que nada lhe falte. E sendo isso um processo que só existe pela fé, porque nós somos salvos pela graça por meio da fé, e diz o escritor da carta dos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E sendo esse processo todo pela fé, essa ovelha, ela crê pelo conhecimento deste Senhor, ela crê que nada lhe faltará. Por isso ele pode escrever, por isso você pode falar também. Essa é a consequência, a mensagem de agora, que está sendo falada agora, é a mensagem que é consequência da mensagem que foi falada na segunda passada. Mas eu não sei, nós passamos aqui, são 8 dias, né? De uma segunda a outra dá 8 dias. Enfim, na última segunda à noite, nós trouxemos uma palavra bíblica aqui. E a palavra bíblica é: o Senhor é meu pastor. Eu não sei quantos de vocês depois, durante a semana, transformaram isso em verdade nas suas vidas. Não sei. Mas para todos que fizeram isso como Davi fez, e para todos que ainda quiserem fazer, enquanto você estiver vivo, debaixo da misericórdia de Deus, ainda pode clamar por misericórdia, para que Ele te receba também como ovelha. Para todos que fizeram isso durante essa semana que passou, já é uma verdade o nada me faltará. Mas não é uma verdade nada me faltará para aquele que nem reconhece Jeová como Senhor e nem se deixa se coloca como ovelha e o recebe como pastor. Mas se for assim, para esse homem nada vai faltar. E aí, estou aqui neste exato momento falando ao vivo com homens. Não sei depois quantas pessoas, não sei quem é você que daqui a pouco vai assistir esse vídeo no YouTube, não sei. Mas aqui estou falando com homens que talvez são pais, talvez avós, ou filhos, são tios. E com certeza, sendo observadores da natureza da criança, principalmente da criança, do infante. O infante é aquela criancinha até os 3 anos de idade, se não me engano, pela legislação. O infante é aquele recém-nascido até cerca de 2, 3 anos de idade. É chamado infante. Nós sabemos, um passa para o outro, a gente observa, a gente já viveu isso, enfim, nós sabemos o que uma criança precisa. Nós sabemos, por exemplo, uma criança precisa se alimentar, seja o leite materno até uma certa idade, né, até um número de meses, só o leite materno, depois um chazinho, depois não sei o que, uma papinha, isso aqui, mas nós sabemos que crianças têm de se alimentar. Nós sabemos que crianças, quando estão com a fralda suja, tem de ser trocada a fraldinha e limpar. Nós sabemos que crianças, principalmente depois começam a andar, engatinhar, tem de ser fiscalizadas o tempo inteiro e tem de ser cerceadas. Quer dizer, elas têm que ser cercadas, têm que ser proibidas de acessar certos ambientes. De frente à minha casa, tem um casal que é muito querido, uma
marido desse casal eu vi adolescente, quando eu conheci a família. Mas hoje é um homem, pai de família, e eles têm um filhinho, e eles construíram recentemente a casa deles. E agora com essas construções novas, você põe na mesma construçãozinha que faz no muro, você põe o medidor de água embaixo, normalmente, e em cima o medidor de energia elétrica, um padrãozinho. E aí você faz uma paredinha de tijolo, de alvenaria, bem bonitinha, envolvendo aquilo ali, e eles fizeram em cima, colocaram uma pedra, talvez um marmorite, não sei, mas uma pedra larga por sobre os tijolos pregada ali, fazendo tipo um telhadinho para aquela construção vertical assim. O filho mais novo deles, se eu não me engano, ele não fez 2 anos de idade, mas já está andando para todo lado. Outro dia, quando eu saí para depositar meu lixo na lixeira da rua, eu ouvi a irmãzinha dele que está assim: o fulano está lá em cima. Onde está o fulano? Ela falou: quando eu olhei, já tinha subido, eu não sei como ele subiu, uma parede vertical de cimento. Ele subiu aquela parede e ele estava lá em cima, e é um troço mais ou menos dessa altura, um pouco mais alto que uma pessoa, ele estava lá em cima. E aí eu fui na direção, porque ele podia cair para cima da calçada, do outro lado da grama, ia se machucar de qualquer jeito, mas onde eu podia recolher era a calçada, se ele caísse para cá. E eu fui naquela direção, e na mesma hora a mãe dele saiu dentro de casa, foi correndo também, e aí quando ele viu a mãe, ele riu, um riso bem de criança mesmo, travessa, riu e se jogou, e a mãe pegou no ar, graças a Deus. Mas você tem que cercear a criança, você tem que cuidar, você tem que criar barreiras para a criança. Por quê? Porque senão ela se quebra, ela se machuca, ela pode morrer. Um dia eu estava em algum lugar trabalhando e a mãe dos meus filhos, e eu só tinha um filho naquela época, né, o mais velho, ela me ligou que estava correndo com ele para o hospital porque ele tomou querosene. Já tinha 3 aninhos, 4 aninhos, ele não tomou querosene porque ele era viciado em querosene. Ele tomou querosene porque a pessoa deixou o querosene no chão da cozinha, perto dele, foi lá, pegou aquele posto, botou na boca e tomou querosene. Então, se você não cuida, a criança faz um monte de desatino. Então, amar uma criança é também proibir a ela muitas coisas, é negar a ela muitas coisas que ela gostaria de ter, a liberdade de correr pelo quintal inteiro. Tudo que ela quiser, ela mete a mão, a faca, abrir a gaveta, puxar não sei o que, mexer no armário, né, botar o dedinho na tomada. A criança quer fazer tudo. Mas ela não pode ter essa autonomia, porque senão ela vai se matar, ela vai perder a vida. Também é disso que o salmista está falando. Não entenda errado, não entenda Filipenses 4,13 errado, não entenda o Salmo 23, o versículo primeira parte B errado. Quando diz nada me faltará, não significa que você vai ser um super dotado e um super enriquecido aos teus olhos. Pelo contrário, muitas vezes Deus vai te tirar coisas, porque é o que você precisa para crescer. O apóstolo Paulo diz: nós nos gloriamos em muitas coisas, mas não somente nas coisas boas. Pelo contrário, nos gloriamos também nas tribulações, porque ele diz: a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a nossa esperança não é vã no Senhor. Ou seja, para o homem crente ter esperança, Deus criou o caminho da tribulação. Então, quando diz nada me faltará, sendo o Senhor o meu pastor, esteja preparado para receber aquilo tudo de que você precisa para ser ovelha e para se manter vivo. Porque morto você já nasceu. O apóstolo Paulo diz que todos nós estamos neste mundo, os homens sem Jesus, mortos em seus delitos e pecados. E se Cristo nos vivificou, a maneira de permanecermos vivos é permanecermos unidos a Ele e Ele unido a nós. A maneira de permanecermos satisfeitos é recebendo de Deus aquilo que é fundamental para a nossa satisfação. A minha mãe tem 91 anos e meio. Em julho, se Deus quiser, faz 92 anos. É pessoa idosa. Pessoas idosas não costumam sentir sede, é uma das características do idoso, ele não sente sede, por isso ele toma pouca água. E pode ser que daqui a pouco os rins venham à falência. O idoso tem que ser levado a tomar água. Porque não é que ele não toma porque ele é rineta, é porque ele não sente sede.
Hoje estou cuidando da minha mãe, mas a gente estuda essa coisa sobre os cuidadores de idosos. Então, nós sabemos disso. Mas quando você chega para uma pessoa, como a minha mãe, por exemplo, quando eu chego com meio copinho d'água para tomar os comprimidos, e ela faz assim o mínimo esforço, ela gostaria de mastigar o comprimido para não engolir a água. Uma coisa é você não lembrar de tomar água, que é uma coisa que você precisa, porque você não lembra, porque não sente sede, mas outra coisa é tendo alguém cuidando de você, te oferecer água, e você dizer assim, mas eu não quero. Mas você precisa. Não é gostosinho como Coca-Cola, nem como suco de laranja, nem como suco de uva, nem como nada, é água. Não tem gosto, não tem sabor, não tem cheiro, e não tem cor. Mas entre 60% e 70% do nosso organismo é feito de água, assim como o mundo, também o planeta. Nós precisamos de água. Sem água nós podemos morrer, pode falir os rins, pode fazer um monte de coisa, de juntas. Enfim, nós podemos ter vários problemas graves pela falta de água, inclusive chegar à morte. Então é possível que eu não atente para o fato de que eu preciso de água, mas também não dá para eu negar quando alguém está cuidando de mim e me oferece água. Quando Deus, como pastor, for cuidar de você, se você for dizer para Deus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e for viver assim, você tem que estar preparado para receber de Deus aquilo que é necessário que você receba, viver aquilo que Deus vai permitir e até te levar a viver, porque é necessário que você viva para que você permaneça vivo, para que você cresça e se desenvolva, para que você amadureça. Então, nada me faltará encerra também uma ideia de um tudo de que eu necessito virá a mim, se Ele é Senhor, se Ele é pastor. Temos que desromantizar e necessariamente temos de lutar contra a ideia de que ao sermos tornados pastor, ao sermos tornados ovelhas do bom pastor, a nossa vida vai ser florida. Nós vamos ver na continuação do próprio Salmo que isso não é assim. Não é assim que Deus anuncia as coisas. Deus não mente para você, e o salmista, nesse salmo especificamente, também não mentiu, e ele fala das coisas como elas são. Então, o salmista diz que nada faltará. Isso implica admitir que tudo que um ser humano necessita vai existir. Mas tudo de que o ser humano necessita muitas vezes não é aquilo que o ser humano gostaria de ter. Não é o que talvez a gente gostaria de receber. Não é muitas vezes o que uma ovelha precisa, não é o que ela gostaria de receber, mas é como Deus vai tratar. Então eu já estou tentando te preparar para você saber que não é uma mensagem mentirosa de um caminho florido, com flores perfumadas e andando num tapetezinho macio, de uma graminha macia. Isso também é, mas não é só. E o Salmo diz isso, nós vamos ver agora ainda. Nada me faltará. Olha, de novo, só para a gente relembrar. Nada me faltará também pode ser traduzido, como existem algumas traduções que fazem isso, que é de nada terei falta. Porque o texto no hebraico permite que se traduza assim, ao invés de traduzir no passivo, quer dizer nada me faltará, eu posso também traduzir como de nada terei falta. De qualquer maneira, sempre eu estou, ao traduzir este versículo, ao falar em português, eu estou dizendo que o pastor vai me suprir daquilo, de alguma coisa e de tudo que eu preciso. O pastor não vai deixar que falte nada. Depois que eu digo, o Senhor, eu assumo que Ele é meu Senhor. E depois que eu digo, meu pastor, eu o particularizo, eu aceito o relacionamento íntimo que Ele tem comigo, de pastor e ovelha, em Jesus Cristo. Depois que eu recebo isso, tudo mais agora é com Ele. Nada me faltará, porque Ele não deixará faltar.
Não é uma coisa também que eu conquisto, ou que eu ganho de uma maneira como se agora eu jogo, e daí sai o número que eu quero lá, que eu precisava, e daí eu conquistei. Não, é doação, é dádiva, é dom de Deus, sem merecimento. E é assim que é. Nada me faltará. Aí nós vamos para o segundo versículo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nós temos duas ideias e elas são antagônicas aqui, elas são antitéticas. É um paradoxo, de uma certa maneira. Mas não é um paradoxo, porque é óbvio que são momentos diferentes, mas as ideias são paradoxais. É uma antítese. Diz, deitar-me faz, então dá a ideia de uma ovelhinha deitada, e daqui a pouco diz, guia-me mansamente. E claro, você nunca vai ver um pastor com uma ovelha presa pelo gogó aqui, pelo pescoço, puxando a ovelha, arrastando a ovelha deitada e arrastando ela para a beira do rio. Isso não vai acontecer. Então a ideia aqui é que, sim, ele me faz deitar em verdes pastos, mas também ele me faz caminhar, ele me leva mansamente, mas ele me guia numa caminhada até as águas tranquilas. Então tem uma caminhada a ser feita, eu tenho que daí levantar e mexer as perninhas e segui-lo, como a ovelha segue o pastor. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas, ele não me arrasta, mas ele também deitar me faz em verdes pastos. Veja que agora nós aprofundamos aquela ideia, pelo menos agora ela aparece mais concretamente, a ideia de que são ações de Deus. Ele me faz deitar em verdes pastos. Não quer dizer só que ele prepara pastos nos quais eu posso deitar. Gente, eu quero sim. Essa é uma das minhas obsessões como pregador do Evangelho. É tirar da cabeça do homem, do ser humano, que ele pode fazer alguma coisa que produza a sua salvação, o seu bem-estar espiritual, a sua vida espiritual, que ele produza alguma coisa que seja perene e edificante para si. O ser humano não consegue. Eu quero sim combater essa ideia do humanismo, do existencialismo, da pós-modernidade, de que o ser humano é capaz de produzir, seja a paz mundial, seja a paz individual, seja a fraternidade dos povos, seja o progresso e a edificação até um ponto em que nós não tenhamos mais problemas graves, que nós vençamos os maiores dramas nossos, que são doenças, guerras, mortes, tudo isso. Sim, eu quero combater essa ideia com o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de Deus que diz que em Cristo Jesus o indivíduo é conduzido por um Deus soberano, pastor amoroso, é dirigido, ele é trabalhado. Deus me faz deitar em verdes pastos. Uma das pessoas responsáveis pela minha conversão, e daqui eu estou falando obviamente, quem me conduziu a Jesus foi o Espírito Santo de Deus, por permissão do Pai, e aí Jesus me leva ao Pai convertido, mas como instrumento de Deus ser humano, algumas pessoas trabalharam, pregaram o Evangelho para mim, testemunharam e trabalharam comigo firmemente, como Serene tem tentado fazer com você. O trabalho começou mais sistematicamente comigo, por ser um dependente químico, mais um drogado dessa aí, em 1996, e esse trabalho foi feito por uma moça, uma senhora, chamada Nídia Caldas Mafra, missionária búlgara. E essa mulher trabalhou comigo, me evangelizou, me aconselhou no projeto Siloé, desde 96. Eu só vinha me internar aqui em 99. Mas essa moça, aos 19 anos de idade, ela recebeu de Deus uma missão que era de trabalhar com dependentes químicos. E ela fazia isso indo para a Praça 15 de Novembro de Florianópolis, que naquela época era um antro de hippies.
e ela se fazia de hippie ali, convivia com eles para pregar o evangelho, e muita gente se converteu. Mas a Guga, ela levou esse trabalho ao longo de muitos anos, criou os filhos assim, uma missionária, e não parava nunca. E algumas pessoas já diziam para ela, Guga, para tirar da Praça 15 foi um sufoco depois, os pastores dela tem que dizer, e o marido dizer, está na hora de sair, ela não queria sair até que Deus mostrou para ela que estava na hora de sair. Não era para ter mais, não era mais hora de ficar na praça, era hora agora de ter um escritório, de ter um outro trabalho. Mas também depois, isso já mais bem recentemente, a Bugra, ela era da minha geração, então hoje ela teria 63 anos talvez, mais ou menos isso. E ela se recusava a parar de trabalhar, e as pessoas que conviviam com ela estavam dizendo, cara, já está na hora de você parar, já está na hora de você passar o bastão, você precisa descansar. Assim. E ela se recusava a parar. E eu não estou aqui criando uma doutrina que foi assim, mas uma coisa que bastante me impactou foi o fato de que praticamente todas as pessoas que conviviam com ela, até o seu pastoreavam, diziam para ela que ela tinha que parar, e ela estava se recusando a parar. E de repente, uma coisa tão pequena como uma veiazinha no cérebro, pequeno aneurisma apareceu no cérebro. E aquela moça nunca mais, a senhora agora, vovó, nunca mais pôde voltar a trabalhar. E daquela doença, daquele aneurisma que estourou no cérebro, daquele pequeno, aneurisma cerebral, progrediu para um estado em que ela ficou impossibilitada, de cama, dependendo de todo mundo e tal, até que chegou à morte. Quando o salmista diz deitar-me fazem verdes pastos, você pode pensar no pastor pegando a ovelhinha e dizendo, deita aí, e aí a ovelhinha, que legal, eu vou deitar. Mas você também tem de pensar, é importante que você pense, em que há momentos que você não quer deitar e ficar quietinho, você quer sair correndo e pulando, mas não é hora para isso, é hora para o rebanho deitar. Por que é hora de o rebanho deitar? Compete ao pastor saber, não compete a cada ovelha e nem ao rebanho, porque o rebanho não é o pastor. Quando eu era moleque, pequenininho, tinha uma regra em casa, depois do almoço tinha de dormir, todo mundo ia para o quarto. Quem dormisse podia sair da cama às 3 da tarde, quem não dormisse tinha que ficar na cama, e isso era fiscalizado, lá de vez em quando alguém entrava no quarto para ver se estava dormindo. Quem não dormisse só podia sair do quarto às 4 da tarde para poder ir brincar. Tinha que dormir. Por que tinha que dormir? Porque o sono faz bem para o crescimento. Depois eu perdi isso, depois eu resgatei com o Serene em 99, depois do almoço a gente ia dormir, e agora eu nem almoço se eu não vou dormir depois. Se eu não puder dormir, eu não almoço, porque eu tenho que dormir depois do almoço. Mas é um sono bom. Mas a criança não quer, a criança quer sair da cama. Eu e meu irmão inventamos, nós inventamos porque nós não tínhamos visto isso em televisão. Nós pegamos um lençol uma vez, amarramos no beliche e descemos pela janela, que era no segundo andar, e fomos brincar. Nós criamos para nós a Tereza, que depois nós descobrimos que existe. Mas nós criamos, porque é uma coisa óbvia. Você quer descer, você quer fugir do quarto, você tá, tem uma janela, você amarra um pedaço de pano e desce. Mas a gente tem a mania de achar que quando diz deitar-me fazem verdes pastos, é aquela coisa romântica, de eu bem cansadinho, daí Deus chega e diz, pode deitar, meu filho, em verdes pastos. Também é, porque Deus cuida da ovelha, porque Ele é o bom pastor. E quando você estiver cansado, Ele também vai te colocar em pastos verdejantes, para você deitar, pasto macio. Jesus diz, aquele que estiver cansado, venha a mim e eu aliviarei. Isso também é verdade. Mas também tem um momento em que 10, 15, 50, 100 ovelhas estão cansadas e tem um espoleta lá que não quer parar, quer ficar infernizando. E é hora de deitar, e neste momento também o bom pastor vai fazer aquela ovelha deitar. Como ele vai fazer deitar, eu não sei. Pode ser com sermão, uma palavra dura, pode ser com tapa no orelha, não sei como. Mas Deus trata conosco como o Senhor, que é pastor. Ele não trata conosco como o balcão de reclamações e como uma ovelhinha mais velha. Não, Ele é Senhor, autoridade, soberano e é pastor. É Ele que diz como nós vamos ficar. Se é em pé, correndo, caminhando, indo a algum lugar, ou se é deitados na grama, porque Ele diz que é para ficar deitado na grama. O autor do livro O Peregrino,
também escreveu os 2 livros, Peregrino e Peregrina, também escreveu, que são 2 livros escritos na Idade Média. Também é autor de um livro chamado Graça Abundante. O Bunyan. Esse livro, durante muito tempo, foi o livro mais lido depois da Bíblia. Era o livro O Peregrino. É a história de um cristão no mundo. Esse livro fez sucesso desde a Idade Média, desde que foi escrito, no século XVII, se eu não me engano. Mas eu estou lendo agora, começando a ler, a autobiografia do Bunyan, que se chama Graça Abundante. Mas quem apresenta esse livro, quem fez o prefácio, diz o seguinte, que o pastor Bunyan, pregador do Evangelho, ficou preso 12 anos por causa do Evangelho. Ficou preso 12 anos, preso numa cela de cadeia, por causa do Evangelho. E ele diz, Deus fez, através do Bunyan, nesses 12 anos, uma obra muito maior do que teria feito, possivelmente, e do que fez em todos os outros anos que ele estava livre pregando o Evangelho de público. Nesses 12 anos ele produziu 2 obras de máxima qualidade e de máximo teor doutrinário, teológico, devocional, espiritual, que são a história da própria vida dele, a autobiografia, e o livro Peregrino. Preso, serviu muito mais a Deus do que livre. Impedido de caminhar, tendo seus movimentos restringidos pelo poder de Deus, pela ação soberana de Deus, pela determinação de Deus, foi muito mais útil a Deus. E esse é o projeto de Deus para todo ser humano, que nós o glorifiquemos. Nós fomos criados para Deus, para servi-lo, para honrá-lo, para adorá-lo e para glorificá-lo. Ele não foi inventado por nós para nós termos um Deus que nos proteja, seria impossível. É o contrário. Então, quando diz, ele me faz deitar em pastos verdejantes, é muito legal. Obviamente está incluído aqui, está em supremacia aqui, a ideia do descanso, a ideia do repouso, a ideia do cuidado, pastos verdejantes, até a ideia da alimentação, mas também está incluída aqui pela palavra a ideia da autoridade e da ordem das coisas, da determinação. Ele me faz deitar, não diz só ele me coloca deitadinho, mas diz ele me faz deitar em pastos verdejantes. Isso não importa se eu quero ou se eu não quero deitar, não importa se eu quero ir brincar na rua, não importa se eu quero correr por aí, importa que ele tem para mim naquele momento eu deitar em pastos verdejantes, e ele me faz deitar. É preciso aceitar isso. Essa ideia também está incluída ali. Ele me faz deitar. E diz, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me é de novo uma ação que vem de fora para dentro, vem de outro para mim. Eu acho que ainda não exigiram isso, não sei se já é exigido que tenha um guia para subir esse morro aqui atrás com a Mirella, ou se dá para subir sozinho, mas de vez em quando as pessoas se perdem ou se quebram, e daí tem que vir o helicóptero da Polícia Militar, dos bombeiros militares de Santa Catarina, tem que vir resgatar a gente aqui. E em muitos lugares por aí as pessoas entram na mata, entram nas trilhas e se perdem. Mas tem muitos lugares em todo esse mundo, no Brasil também, reservas florestais, reserva biológica, reserva marinha, reserva de todo tipo, e geleiras também, em que só é possível andar com um guia. É proibido andar por conta própria, é proibido andar com autonomia, você tem de ser guiado. A ideia de alguém que guia, que conduz, é que está nessa frase. A gente gosta de pensar, eu estou dissecando para vocês o Salmo 23, porque justamente nesse salmo tem todas essas ideias de um Deus soberano que se espalha
perpassa o Salmo, mas a gente tem sempre a ideia de olhar para as coisas a partir de nós. Eu aprendi aqui dentro desse quintal, desse arraial, como nós chamamos, que a vida deve ser olhada da eternidade para cá. Daí faz sentido muita coisa. Quando o crente espera a volta do Senhor Jesus, quando o crente espera que depois da morte aqui ele vai morar no céu, de luz, de gozo perfeito, ao lado de Deus, ao lado de Jesus, quando o crente espera pela fé o galardão dos céus, ele aceita muitas coisas e ele vê lógica até em muitas coisas que ele não aceitaria e que ele não compreenderia ou se recusaria a tentar entender, e as pessoas não compreendem, não entendem, porque vêm as coisas daqui para lá, de mim. Se eu sou o centro da minha visão de mundo, eu não posso entender a mensagem de um Deus que é soberano. A mensagem de um Deus que é soberano tem que ser entendida só se eu vejo essa mensagem a partir da soberania desse Deus. Então, quando ele diz, ele me faz deitar, a gente só pensa nos passos verdejantes. Eu tenho certeza que quando você lê, até hoje, eu espero que nunca mais, eu espero realmente, que nunca mais, quando você lê, faz-me deitar em pastos verdejantes, você pense só na graminha verde. Eu espero que daqui por diante, você sempre que ler esse versículo, ou que ouvir, você lembre de um Deus que te faz deitar. Ele é impositivo. É quando e como Ele quer. É do jeito que Ele quer. É no momento que Ele quer. É no local do pasto verdejante, está ali, mas é naquele local que Ele te faz deitar. Existe água tranquila. Água descedenta. Acabei de falar, nós somos ali, sei lá, 70, 60, quase 80% de água, para ele também. Nós não sobrevivemos sem água, mas quando o texto diz guie mansamente águas tranquilas, diz que é mansamente, diz que no final as águas são tranquilas, o que também dá a ideia de mansidão, de águas boas, águas tranquilas, são águas que não são revoltosas, é onde se pode beber, é onde se pode dessedentar, tirar a sede, mas não dá para matar o guia, amigo. Não dá para esquecer essa palavra. O salmista não diz, eu chegarei a águas tranquilas, como se fosse assim, um passe de mágica. Não. É uma ação soberana de um Deus soberano. É uma ação poderosa do Deus Todo-Poderoso. É uma ação impositiva e cuidadosa do Deus que é pastor. Ele guia-me a águas tranquilas. Ele não me diz para ir lá, vai lá que tem. Vai indo lá, porque lá no final tem águas tranquilas. Ele me guia, significa que Ele está já me acompanhando. Quando o povo atravessava o deserto, naqueles 40 anos de deserto, saindo do Egito até chegar até a Prometida, diz que de noite, tinha uma coluna de fogo que direcionava o povo para onde ele devia ir, para eles poderem continuar marchando. E de dia era uma coluna de fumaça, uma nuvem, uma coluna de fumaça, que direcionava o povo. Deus guiou o povo no deserto. O Deus eterno, o noivo da igreja, o Senhor Jesus, guia as suas ovelhas. Ele diz, eu dou a minha vida por elas, mas elas me conhecem, eu as chamo e elas vêm, porque elas conhecem a minha voz. E eu também as conheço, e eu as conheço pelo nome, e elas me conhecem pela voz. E ele diz, se alguém está cansado, vem até mim, e eu aliviarei. Tome sobre si o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí achará descanso para a sua alma. Há um sentido de discipulado aqui, de caminhar junto, de se submeter, de aprender de Jesus, de ser guiado, até a mente ser guiada. E isso está no Salmo. Não diz só que lá no final, mas a gente só pensa na água tranquila. A gente lê o Salmo e vê um pasto verdejante e um riozinho, e uma ovelhinha parada lá olhando para aquilo. Mas não, existe um pastor que está fazendo a ovelha deitar quando é para deitar, e está levando para a água tranquila, guiando, não está deixando ao acaso. Querido, a vida de fé, a vida cristã, a vida com Deus em Jesus,
não é uma vida de autonomia, porque Deus não nos fez para sermos autônomos, Ele nos fez para sermos livres, e a nossa liberdade só existe quando nós fazemos a vontade de Deus, porque ali nós temos vida, e Ele guia você, Ele guia o homem que diz que Ele é Senhor, que aceita que Ele seja o Senhor, que o confessa como Senhor, que o proclama como Senhor, que se submete a Ele como servo, e Ele pastoreia o homem que se dobra a Ele como Senhor. Ele faz esse homem uma ovelha e pastoreia, e pastoreando determina o momento de caminhar, o momento de deitar, onde deitar, sempre um lugar bom, onde beber a água, e sempre é uma água tranquila, mas é Ele que guia. Guia-me mansamente a águas tranquilas, E nesse guiar-me mansamente a águas tranquilas, eu vejo que não sou eu que identifico as necessidades, ou seja, o momento de dormir, o momento de deitar. Eu vejo que tem aqui descanso, paz, segurança, prazer, também tem alimento, tem sossego. Não são trincheiras de guerra, mas são pastos verdejantes. Mas eu vejo a mão soberana, a vontade soberana de Deus agindo e me levando a agir em obediência a Ele. Hoje eu quero parar aqui, porque a próxima frase também ela implica um raciocínio muito grande. Então nós não vamos. Nós só vamos lembrar que a próxima frase é: refrigera a minha alma. Você pode ler o Salmo a semana inteira, mas você pode pensar bastante sobre refrigera a minha alma. Na semana que vem nós vamos falar sobre refrigera a minha alma. Mas hoje você já está somando a figura de um Senhor que é soberano com um pastor que é cuidadoso, que faz as coisas da minha vida, Ele faz, e que me guia, não me deixa solto. Assim é o Deus eterno e assim é o relacionamento com esse Deus em Jesus Cristo. Boa noite. Amém.